Você já chegou em casa, bateu na sua cama, depois de um dia assim, enorme de trabalho, morto de cansado, e pensou, nossa, tudo que eu queria agora era um interruptor para eu poder apagar a luz aqui? Se você está aqui hoje, isso significa que você precisa de um pouquinho de ajuda nessas coisas. Hoje a gente está no nosso terceiro vídeo da série Reformando e eu vou te contar um pouquinho sobre infraestrutura. Fica comigo! Todo mundo, eu posso dizer que absolutamente todo mundo já teve uma experiência como essa. Às vezes chegar na casa de um amigo e, poxa, preciso carregar meu celular. Você não tem uma tomada ali do lado do sofá, ou você precisa de uma torneira lá fora para lavar o carro e não tem. Ou você só queria, assim, poder apagar a luz, você tá morto de cansado, deitando na sua cama, só queria poder apagar a luz e o interruptor tá lá do lado da porta. Hoje eu vim contar para vocês um pouquinho sobre como a gente faz para pensar infraestrutura numa reforma. Meu nome é Ana Oliveira, eu falo daqui de Belo Horizonte. Nós temos um escritório de arquitetura chamado Alver Arquitetura e uma das coisas que a gente mais ama é compartilhar com vocês aqui sobre pensar casa. A gente quer realmente fazer um movimento de como pensar nossa casa com afeto, com memória, com significado. E a gente está fazendo essa série super especial exatamente para você que precisa pensar sua casa, quer pensar sua casa de forma intencional. No último vídeo, que foi o Reformando 2, a Rafa falou um pouquinho sobre como pensar ali o layout, como acertar na escolha de mobiliário para fazer a sua casa funcionar de acordo com a sua intenção. Então ela explicou, por exemplo, se você quer uma sala para chegar e conversar para as pessoas ali poderem compartilhar a vida, como você pensa em móvel, como você pensa em marcenaria, enfim, em tudo, como você pensa layout. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre como pensar a infraestrutura da casa para fazer com que esse layout funcione. Então, quando eu falo de infraestrutura, tô falando de quê? Você pode me perguntar aí, né? Que tanto de infraestrutura é essa? Infraestrutura é tudo aquilo que faz a casa realmente funcionar. Quando a gente fala assim, quando a gente pensa em layout, por exemplo, a gente fala muito de mobiliário, né? Sofá, cama, cadeira, mesa, enfim, todas essas coisas. Só que o primeiro ponto que a gente precisa ver depois de definir esse layout, depois de definir a intenção daquele ambiente, definir como que a gente quer que as relações caminhem ali dentro daquele espaço, é como eu vou fazer com que a casa funcione. E quando eu tô pensando nisso, eu preciso pensar em todas as partezinhas da infraestrutura. Então, por exemplo, se eu tô planejando aqui uma sala de TV, em que eu tenho um sofá aqui e a televisão aqui, e eu quero que a família toda consiga chegar, descansar, ter um momento de pausa, um momento ali pra ter um cinema, aquele, sei lá, na minha casa mesmo, domingo à tarde a gente fazia muito isso, depois do almoço era o horário do cinema em casa, em família. Se eu quero ter esse momento de lazer em família, eu preciso pensar que, opa, se eu tenho o sofá aqui e a TV aqui, eu preciso de uma tomada para essa televisão, correto? Eu preciso da saída de cabo dessa televisão. Ou então, estou reformando um banheiro, eu preciso de torneira, eu preciso do vaso sanitário, eu preciso da saída de água para o chuveiro, eu preciso da saída de esgoto, né, o ralo. Então, quando eu falo de infraestrutura, eu falo de tudo isso que compõe a estrutura da casa, do apartamento. Então, uma analogia que eu gosto de fazer é pensar que a gente tem a gente fala muito assim que é o grosso, a parte civil ali da obra, né? O estrutural, a gente tem ali as paredes, pilares e vigas que são o esqueleto da casa ou do apartamento, enfim. Que são ali os ossos que fazem com que ela fique em pé ali no lugar, né? Então você tem ali a laje, piso, as paredes, as vigas, né? Para quem quer ir demolir, a gente não sai arrancando essas coisas porque são coisas que fazem com que a casa fique em pé. A gente tem os pilares, vigas, vergas, contravergas, enfim, vários elementos estruturais que compõem aquele espaço. E aí, pensando nas outras disciplinas, a gente tem elétrica, hidráulica, rede de esgoto. Tudo isso eu poderia fazer a analogia com os sistemas do corpo humano. Então é como se fosse assim, sistema digestório, circulatório, linfático, enfim. A parte de elétrica e a parte de hidráulica funcionam dessa forma. Eles vão fazendo a comunicação entre todas as partes ali da casa para levar a energia, a água para os lugares que são necessários. E da mesma forma para tirar todos aqueles rejeitos, no caso do esgoto, né? Tudo aquilo que a casa não precisa mais, que está sendo rejeitado ali, né? No esgoto, seja no ralo, no esgoto da pia da cozinha, no esgoto da lavanderia, do banheiro, enfim. Para retirar aquilo daquela casa e levar para o destino correto.
Por que é tão importante a gente pensar nisso? Porque cada um, inclusive quando a gente pensa em esgoto, cada um precisa de um tratamento diferente e precisa de um dimensionamento diferente. Então, por exemplo, o esgoto lá da área de serviço, ele precisa de um tratamento específico. Por quê? Porque da máquina de lavar, sai aquela água com espuma. Se você manda aquilo para uma tubulação comum, você gera uma série de problemas. Ou, por exemplo, na cozinha, numa área gourmet, você precisa de uma caixa de gordura para filtrar e processar aquela gordura e não misturar com o esgoto comum da casa, porque senão você ocasiona em outros problemas também. E por aí vai. Então, primeiro de tudo, a gente tem que pensar em quê? Dizemos, o layout está funcionando? Eu tenho tomadas em todos os pontos que eu preciso? Os pontos de água estão adequados? Eu tenho condições de aumentar, de desviar esses pontos? Qual que é a estrutura do meu espaço? E, gente, não repara, vocês estão ouvindo um pouquinho de ruído no fundo, que a Rafa, tadinha, ela voltou com uma crise alérgica muito séria, muito chata. E não sei se está dando para ver os dedinhos dela aqui pelo campo da câmera. Mas... aí, agora com certeza deu. E ela, tadinha, tá sofrendo aqui hoje. Então, talvez tenha um ruidinho aí no fundo, mas como eu falei com ela, é o que eu falo com vocês, estamos em casa, então tá tudo certo. Bola pra frente. Então, eu expliquei um pouquinho aqui do todo dessa infraestrutura e vocês viram como que é vital pensar nisso e pensar nisso com muita qualidade, com muita atenção? Hoje, por exemplo, a gente tem muitos casos, a gente atende muitos clientes que moram em apartamentos de alvenaria estrutural, que a gente não pode sair mexendo em tudo. Que tem uma série de questões, então precisa de uma avaliação mais adequada, precisa de pensar um layout que seja mais fiel à estrutura atual, né? Que não seja aquele layout super mirabolante, porque não necessariamente a gente vai poder fazer todos esses desvios, né? Nessa infraestrutura, seja aumentar pontos de tomada ou mudar algum eixo hidráulico, mudar o vaso de lugar, enfim. Nesses casos a gente não consegue fazer isso, então tem que pensar com muita delicadeza e muita dedicação nessa parte. E para isso eu vou pular para o passo 2, que é outro passo muito importante, que é você ter qualidade e confiança, credibilidade em tudo que você está comprando e que você está contratando. Falei um monte de coisa, não falei nada, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está trabalhando em todos esses pontos de infraestrutura, a gente precisa ter um cuidado muito específico. Por quê? Porque essas são coisas que estão ali todas embutidas, escondidinhas. Então a mesma lógica, assim, vou citar um exemplo muito extremo, tá, gente? Então, é um exemplo com fins didáticos, tenham uma paciência, uma parcimônia comigo. Mas com certeza vocês já viram em alguma notícia, em algum portal, site. Antigamente aparecia em revistas também. Eu lembro quando eu era criança, eu vi numa revista que a gente assinava na minha casa um caso desses, de um médico que esqueceu uma tesoura com uma toalha dentro do paciente durante a cirurgia. Tipo, é um exemplo muito extremo, não é? Mas é o tipo de coisa que a gente está se expondo quando a gente negocia muito em termos de qualidade ali nessa etapa de infraestrutura do nosso projeto, da nossa reforma. Tem que pensar, o raciocínio é esse mesmo, eu estou sendo extrema, mas é porque realmente é algo muito importante. Porque, por exemplo, se você economiza, eu lembro de um caso que eu vi de uma reforma que a pessoa, ela quis refazer várias tomadas e tudo mais, e saiu fazendo tudo com emenda, gente. E o risco de dar um curto-circuito, de dar um problema muito sério, aqui em Belo Horizonte mesmo, uns meses para trás, teve um estabelecimento comercial muito famoso, que teve um incêndio, assim, seríssimo, que graças a Deus nenhum dos funcionários teve nenhuma questão, não ficou ferido nem nada, mas foi o tipo de incêndio que, assim, pessoas poderiam ter morrido, poderia ter tido um desabamento ali da estrutura por falta de cuidado na qualidade e na execução do serviço ali da reforma, no momento da infraestrutura. Então, o gás não tinha sido ligado corretamente, tinham problemas na elétrica, problemas de cabeamentos feitos de forma errada, dimensionados errado. Então são todas essas coisas que fazem muita diferença, que a gente não vê. E porque a gente não vê todos os dias, a gente tende a não dar a devida importância que elas têm. Da mesma forma que a gente, por exemplo, não vê todos os dias, então a gente não lembra, assim, que aquela gordura que você tá comendo, sabe? Aquela picanha, aquela gordurinha. Eu falo que eu adoro, gente. Aquela picanha com aquela gordurinha, você pensa,
na minha casa eu fui criada por profissional de saúde, então eu vejo aquilo, minha boca enche d'água, mas eu já penso assim, tipo, uma artéria entupindo e eu tendo infarto daqui a 10 anos, sabe? Terrível. Mas a lógica é a mesma, sabe? De ter esse tipo de cuidado, porque se você não tem o cuidado na fase de escolher o que você vai colocar pra dentro da sua casa, as complicações que podem vir, você não vai ter controle sobre elas. Então, assim, trouxe pra vocês algumas ilustrações bem extremas, mas que são muito realistas. Então, tome esse cuidado. Pense e lembre principalmente também de contratar mão de obra correta, profissionais que sejam capacitados, responsáveis. Aqui no escritório a gente sempre fala muito de, sempre que possível, contrate a equipe civil com um engenheiro responsável por aquela obra, porque ele é o profissional que vai saber dimensionar. Eu sou uma pessoa que eu falo muito disso porque também eu entendo essa função complementar das profissões, né? Então, eu falo muito disso porque eu, enquanto designer, muitas vezes eu tinha ali o conhecimento de muitas coisas, mas busquei e busco, e aqui no escritório, como sou eu designer e as meninas são arquitetas, a gente tem muito essa troca de saberes e a gente compartilha muito para trazer as melhores entregas, né, para vocês, para os nossos clientes, enfim. A importância de a gente ter profissionais corretamente capacitados, porque a gente entende de uma parte do processo X, mas o engenheiro que está lá na obra, o engenheiro civil que está cuidando daquela obra, ele entende do Y, então ele vai saber dimensionar corretamente qual que é essa estrutura, né, falando da parte civil do estrutural, se precisa de um reforço ou não, se dá para demolir aquela parede sem nenhum tipo de reforço, vai falar se precisa de um laudo correto, qual que é a documentação necessária, falando, né, de elétrica, quantos e qual a espessura desse fio para fazer a ligação correta, para você ter um chuveiro ali funcionando quentinho, gostoso, para você ter as tomadinhas ali do lado da sua cama, os interruptores funcionando corretamente, enfim. Essa é a importância de você ter qualidade em todo o processo, do início ao fim. Desde o profissional que está ali direcionando o que vai ser feito, até o material que vai ser instalado. E aqui, no nosso roteiro originalmente, são 2 pontos que eu vou juntar em um só, porque eu acho que, enfim, se você está aqui acompanhando, você já viu o da Rafa, eu acho que ela trouxe isso de forma muito sábia, e aqui eu tô só desenrolando, mas esse terceiro e último ponto é a importância desse layout pensado de forma intencional, para que a infraestrutura seja pensada de forma intencional, para que você deixe um legado ali dentro daquele espaço. Vou voltar lá no começo, na introdução do vídeo, para lembrar desse exemplo, que eu acho que é um exemplo assim muito assertivo. Você chega em casa, cansado, cansada, enfim, vai, come alguma coisa, toma um banho e fala, agora eu vou deitar e vou dormir, graças a Deus. Aí você bate na cama, deitou, aí você olha para cima, tá ali a luminária acesa, e você olha pro lado, olha para outro, as paredes vazias. Aquela tristeza, aquela bad que dá de você olhar e pensar, vou ter que sair aqui da minha cobertinha, pôr o pé no chão frio, para ir lá apagar a luz. É um exemplo super simples que está na realidade da maioria das pessoas e que eu trago para exemplificar o quanto esse investimento de tempo, de energia e também financeiro nesse momento da sua reforma, ele vai transformar o seu estilo de vida, a qualidade de vida, as experiências que você tem dentro da sua casa. E, consequentemente, as experiências que todas as pessoas que dividem a sua casa com você vão ter. Vou citar um exemplo. Eu conheci um casal que eles só tinham um interruptor lá na entrada do quarto, do lado da porta de entrada. E toda vez que eles deitavam sem apagar a luz, eles tiravam power ou ímpar. Já rolou briga, assim, já rolou aquelas DRs terríveis, de um ficar com raiva do outro, porque tipo, ai, mas ontem eu fiz, mas sabe? Aquele desgaste, que são essas pequenas coisas, né? A mesma lógica de, ai, mas tem que lavar o banheiro, tem que jogar o lixo, colocar o lixo pra fora, enfim. Todas essas pequenas coisinhas do dia a dia que funcionariam muito melhor se a gente tivesse uma casa pensada para funcionar para quem mora ali, para quem vive ali. E aí, eu te mostro, amarrando tudo isso, a importância de você, primeiro, definir bem esse layout. Depois que você definir, você conversar, né, com os profissionais responsáveis ali para definir quais são as suas necessidades de infraestrutura. Então, por exemplo, eu coloquei a minha cama aqui, eu quero uma tomada aqui, para não ter briga, para cada um poder carregar seu celular, colocar seu umidificador, colocar seu ruído branco ali para dormir. Ou até para ligar aquela luminária com uma luz bem baixinha para poder ler enquanto o outro já começa a dormir. Os interruptores para apagar a luz. E enfim, todos esses pontos. O ralo no ponto correto dentro do box, para não ficar pisando e não ficar sujando
juntando ali aquela gordura, ou o ponto hidráulico ali do lado do vaso sanitário para ter aquela duchinha higiênica, para proporcionar mais conforto para quem usa aquele banheiro, ou até aquela tomadinha na área de serviço para já ligar o robô aspirador, porque afinal a tecnologia existe para facilitar a nossa vida e a gente quer o tempo livre para curtir com as pessoas que a gente ama, né? E aí, vou amarrar com esse exemplo que é dos nossos clientes, que a gente está finalizando a obra agora. Eles são incríveis, maravilhosos. E eles pediram pra gente e foi assim, foi uma coisa super simples, mas que faz diferença no estilo de vida deles, né? E a prova de que um layout bem pensado, ele funciona muito bem para cada pessoa. E para a vida funcionar melhor, para a vida fluir mais leve. Eles pediram lá na área de serviço deles, para no lugar de ter o armário seguindo o padrão da cozinha, já que é a cozinha com a área de serviço integrada com o sócolo, né, aquela base de alvenaria abaixo do armário, eles pediram para o armário ficar elevado e ter uma tomadinha ali debaixo do armário escondidinha, porque ali fica a base do robô aspirador. Então eles ligam, o robô aspirador vai, limpa a casa toda, enquanto eles trabalham, volta para a base. E aí terminou o dia de trabalho, o robô aspirador terminou o trabalho dele, o casal terminou o trabalho deles e eles podem curtir a casa. E esse mesmo casal, eles amam jogar videogame, eles têm memórias afetivas super especiais da infância jogando videogame, eles têm momentos, eles estão juntos há muitos anos, eles são jovens, e eles têm esses momentos que são os momentos deles, assim, de realmente de descompressão ali do dia a dia, de jogar videogame. Então a gente planejou que ali, junto da marcenaria do painel de televisão no quarto, teriam tomadas específicas para ligar esse videogame, para ligar a TV. Do lado, dos dois lados da cabeceira, nós colocamos os interruptores e as tomadas e as saídas USB para que eles pudessem ligar seus celulares, ligar seus dispositivos, Kindle, tablet, umidificador, enfim. Todos esses pontos para eles terem esse conforto. E essa é a importância de um layout bem pensado, alinhado com a infraestrutura. Se a gente pode trazer essas modificações, a gente traz, como foi o caso desses clientes. Mas também, se por outro lado, se a gente não pode necessariamente mexer na estrutura, a gente pensa num layout melhor que funcione. Eu poderia mostrar aqui no escritório, por exemplo, que a gente não podia fazer porque é uma sala alugada, mas a gente fez alguns desvios externos, né, com conduletes externos, esse estilo mais industrial. Pra gente funcionou super, a gente amou. E a partir deles a gente fez a distribuição de cabo de rede, né, que é o cabo de internet, tomadas, e aí a gente fez a ligação dos filtros de linha para poder alimentar a nossa mesa de trabalho, que é uma ilha maiorzinha que nós temos 4 estações de trabalho juntas. E enfim, com isso, o que eu quero te dizer? Não deixe para economizar. Essa é uma parte da sua reforma que não pode, de forma alguma, ser aquela parte em que não vou enxugar todos os custos. Não pode, não faz isso. Dedique tempo, dedique energia para pensar nesse layout, para pensar em quais intervenções de infraestrutura você tem condições de fazer de forma segura, porque isso é a segurança sua, da sua família, das pessoas que moram no seu entorno também. Lembrando que, né, nós não somos ilhas, então nós temos vizinhos, nós temos as pessoas que moram no apartamento, pessoas que moram em cima, que moram embaixo, enfim. Tudo isso tem que ser pensado para que você viva bem, para que você viva com conforto, para que a sua família viva com conforto, para que esse conforto seja duradouro, para que não seja o tipo de coisa que a cada 2 anos você tem que mexer de novo porque está dando problema, mas que seja aquela reforma pontual, muito assertiva, muito objetiva, que case com os objetivos da sua vida, que seja cheia de intenção para que aquele momento de maior preocupação e de maior investimento, né? Reforma, a gente investe muito de nós, muito da nossa energia, do nosso tempo, do nosso dinheiro, que é muito ganho de forma muito árdua, né? Então, para que todos esses investimentos sejam feitos de forma que você esteja realmente construindo algo muito melhor para sua família, que seja duradouro, que funcione não só para hoje, para daqui a 6 meses, mas para daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, enfim. Que seja um resultado longevo, que seja um resultado atemporal, que seja um resultado realmente eficiente para a sua realidade. Então, recapitulando aqui o nosso episódio 3 da nossa série Reformando, o que você precisa pensar? Layout e infraestrutura. Então, lembrando que a infraestrutura é o esqueleto da sua casa, são os sistemas que fazem com que a sua casa exista e funcione. Então, lembre que uma infraestrutura bem executada é vital, é essencial
para a longevidade da sua casa, para o bom sucesso da sua casa, para você ter paz de espírito dentro da sua casa. Então lembre de definir o layout, definir muito bem definido qual tipo de layout de mobiliário você vai precisar utilizar ali, quais são os equipamentos que você vai precisar utilizar em cada espaço, qual é a necessidade desses equipamentos, qual é a infraestrutura que você tem aí hoje existente, se essa infraestrutura atende ou não, o que é necessário acrescentar. E lembre-se de investir em qualidade, tanto nos materiais quanto na mão de obra. Lembre-se de que isso é uma das partes, se não a parte mais vital da sua reforma. É a parte que traz a segurança para a sua família. Todas as outras coisas podem ser um pouquinho negociadas. Você pode comprar um móvel um pouco mais barato, sim. Você pode não escolher aquele porcelanato de altíssimo padrão. Você pode pegar um porcelanato de médio padrão, mas a infraestrutura da sua casa ela tem que estar muito bem executada, ser feita de forma excelente e segura. Essa é a lição que eu preciso deixar para você hoje. Não deixe de investir em segurança e em paz de espírito, em tranquilidade para você e a sua família. E me conta aqui embaixo, deu para entender tudo? Você já passou aperto, já ficou em dúvida aí pensando nessas etapas da sua obra, da sua reforma? Tem alguma informação que você sente falta aí? Volta, assiste o vídeo 1, assiste o vídeo 2. O vídeo 1 eu falei um pouquinho sobre o panorama, né, de obra. No vídeo 2 a Rafa falou um pouquinho sobre mobiliário, layout, e aí eu tô aqui trazendo um pouquinho sobre como funciona essa infraestrutura. A gente pode trazer de forma mais detalhada depois também, se vocês sentirem necessidade, contem aqui embaixo pra gente. E não deixa, eu sei, tenho muita certeza disso, que a gente está se empenhando muito aqui, toda a nossa equipe, que eu deixei um conteúdo de muito valor aqui pra você, então deixa o seu like aqui, não deixa de se inscrever no canal e acompanha a gente, porque a gente está fazendo uma série que eu sei que vai ser muito importante, que vai realmente assim impactar muitas vidas. Então não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. E a gente conta com vocês, a gente acredita muito, muito, muito nessa forma intencional de viver, de trazer o afeto para a vida, de construir, de pensar arquitetura e design de um jeito que aproxime as pessoas e que faça sentido na vida das pessoas, na sua e na minha. Muito obrigada por ficar até aqui nesse vídeo. Um beijo, tchau, fica com Deus!